Olá! Quando a gente fala de usar a inteligência artificial no mundo profissional, não é só sobre fazer as perguntas certas. É muito mais sobre como construir um sistema para gerenciar as respostas erradas, que, vamos ser sinceros, uma hora ou outra vão aparecer. E é exatamente isso que vamos destrinchar aqui. Um processo, um passo a passo, para garantir qualidade e confiança em cada resultado que sair da IA. Para começar, vamos dar uma olhada numa história real que mostra bem o risco de confiar de olhos fechados na tecnologia. É um caso que deixa muito claro por que checar as informações não é só uma boa ideia, mas uma parte fundamental do trabalho com inteligência artificial. Bom, nessa primeira parte, vamos ver o que acontece no mundo real quando os resultados da IA não são verificados. O que acontece quando um profissional coloca a própria reputação em jogo com base em uma informação gerada por máquina sem nenhuma rede de segurança? Essa frase aqui, ela resume o momento de choque de um advogado lá nos Estados Unidos em 2023. Ele percebeu que toda a base do argumento legal dele, que a IA tinha montado de forma super detalhada, era pura ficção. Não era só um errinho, era tudo inventado. Pois é. Esse caso é um alerta e tanto, né? A velocidade e a eficiência da IA são incríveis, claro. Mas, no fim das contas, a responsabilidade profissional final é sempre de quem está usando. O objetivo aqui não é ter medo e evitar a ferramenta, de jeito nenhum. É sobre construir um processo para usá-la com segurança. Agora, vamos mergulhar no porquê por trás desses erros. O nome técnico para isso é alucinação. E entender como elas acontecem é o primeiríssimo passo para a gente conseguir se defender delas de forma eficaz. O ponto central aqui é o seguinte: a IA não está mentindo como um ser humano mente. Pense nela mais como uma máquina super sofisticada de preencher padrões. Ela basicamente prevê qual é a próxima palavra mais provável numa frase, mas sem ter um checador de fatos interno para confirmar se o que ela está dizendo é verdade. E é aí que mora o perigo, o grande desafio. Não tem um sinal de alerta, sabe? Nenhuma mudança no tom que avise, olha, essa resposta aqui está certa, mas essa outra foi inventada. A confiança, a segurança com que a IA apresenta uma informação falsa é o que a torna tão perigosa. Repare que a IA entregaria essas duas frases com exatamente a mesma autoridade. O tom de voz da máquina seria idêntico, o que torna o erro perigosamente convincente. Nossa intuição, nesse caso, não vai ajudar muito. Então, como é que a gente lida com isso? Porque, poxa, verificar cada palavra que a IA escreve acaba com todo o ganho de produtividade. A resposta está num sistema de triagem de risco, uma espécie de semáforo para o nosso fluxo de trabalho. Esse semáforo de risco funciona como um guia bem prático. Pensa assim, existem áreas onde a precisão não é negociável, né? Dados numéricos, tipo estatísticas, datas, citações atribuídas a pessoas ou informações de lei, tudo isso é sinal vermelho na hora. Para essas coisas não tem conversa. A verificação manual na fonte original é obrigatória. Mas além de verificar o que já foi feito, a gente pode ser proativo. Dá para construir uma rede de segurança direto nos nossos comandos, ensinando a IA a ser uma parceira mais cuidadosa desde o começo. Isso aqui muda completamente o jogo de como a gente escreve os prompts. O objetivo não é mais só me dar uma resposta. Passa a ser me dá uma resposta confiável e me avisa quando não tiver certeza. Essa instrução simples é uma ferramenta poderosíssima. Ela meio que reconfigura as prioridades do modelo, sabe? Incentiva a honestidade sobre a dúvida, em vez daquela confiança cega. No fundo, a gente está dando permissão para a IA dizer, olha, isso aqui eu não sei. Com essa abordagem do modo honestidade, a gente começa a criar uma interação de mais confiança. Com o tempo, a IA vira uma ferramenta que não só responde, mas que também comunica os próprios limites. E isso a torna uma colaboradora muito, mas muito mais valiosa. Para fechar, vamos juntar todas essas peças num sistema único, coerente. Um protocolo pensado para o trabalho sério, onde a gente transforma essas ideias num processo que dá para repetir e confiar. Esse é o protocolo de qualidade de 5 camadas. Ele começa com a triagem de risco que a gente acabou de ver. Depois vem uma leitura crítica, para usar o bom senso, ver se faz lógica. Em seguida, a verificação pontual dos fatos mais importantes. Para tarefas de alto risco, a gente adiciona a revisão por um especialista, um colega, por exemplo. E por fim, o teste de consequência. Se perguntar, tá, e o que acontece se isso aqui estiver errado?
O segredo aqui é a proporcionalidade. Ninguém vai usar as 5 camadas para escrever um post para o Instagram, né? As 2 primeiras já devem ser o suficiente. Mas para um documento legal, aí sim, o protocolo tem que ser completo. É sobre ajustar o nível de checagem ao nível do risco. Ok, vamos só recapitular os pontos principais que ajudam a gente a sair do risco e chegar no controle, transformando a IA de uma ferramenta meio imprevisível num ativo confiável que podemos usar com segurança. É importante guardar estas 3 ideias. As alucinações vão acontecer, mas dá para lidar com elas. O semáforo de risco é o guia prático do dia a dia. E, por fim, os prompts proativos e a verificação são as habilidades que fazem a diferença. Com isso, a gente deixa de ser um usuário passivo e se torna um diretor confiante da IA, tirando o melhor da tecnologia e se protegendo das falhas dela. E essa é a grande conclusão. O verdadeiro poder não está na confiança cega, mas sim num método, numa disciplina. É a diferença fundamental entre assumir um risco e controlar um resultado.